Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Os auxílios para salvar as empresas durante a pandemia ajudaram e o número de falências caiu. Segundo a Serasa Experian, o volume de pedidos foi o menor da história para o terceiro trimestre. O Judiciário brasileiro decretou 163 falências e recebeu 270 pedidos que podem resultar no encerramento das atividades no terceiro trimestre deste ano. De acordo com dados da Serasa Experian, nos dois casos é o menor número já registrado para o período compreendido entre os meses de julho e setembro desde 2005, quando entrou em vigor a Lei das Falências. Especialistas do setor atribuem essa queda à redução da inadimplência e aos auxílios disponibilizados para salvar os negócios durante a pandemia, como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e o Benefício Emprego e Renda. Dados da Serasa mostram uma estabilidade no número de empresas inadimplentes e uma redução no número de dívidas negativadas e de contas em atraso. Apesar dos dados refletirem um alívio, pode ser temporário, por conta do salto da inflação e dos juros desafiadores para as empresas nos próximos meses. As pequenas e microempresas são as mais prejudicadas e respondem por 75,4% das falências registradas neste ano. 2020 foi o ano mais quente já registrado na Ásia. Os dados foram divulgados pela Organização Meteorológica Mundial. A entidade apontou que a temperatura média em 2020 foi de 1,39 graus superior à registrada no período entre 1981 e 2010. O aquecimento foi sentido em todo o continente, com temperaturas recordes na Sibéria, mas também nos oceanos Índico, Pacífico e Ártico. No final de junho, os termômetros chegaram a 38 graus na região nordeste da Sibéria Russa, a temperatura mais alta já registrada ao norte do Círculo Polar Ártico. O relatório também observa que as temperaturas na superfície da água na Ásia aumentam mais rápido do que no restante do mundo. Em algumas partes do Mar Arábico ou do Oceano Ártico, o aumento é 3 vezes superior à média. Já sobre as geleiras asiáticas, a organização estima uma aceleração de seu retrocesso e prevê uma redução de sua massa de gelo entre 20% e 40% até 2050, um fato que vai afetar a vida e os meios de subsistência de cerca de 750 milhões de pessoas. Um estudo recente publicado na revista Science afirma que o rápido aquecimento do Ártico pode ser uma das principais causas das ondas de frio extremas que atingem tanto a Ásia quanto os Estados Unidos durante o inverno. O nível de emissão de gases de efeito estufa no Brasil no ano passado foi o maior desde 2006. Os dados são do Observatório do Clima. Segundo analistas, com base em informações de satélite, o país vai chegar à cúpula do clima neste domingo com tendência de alta. Enquanto no mundo inteiro as emissões de gases de efeito estufa caíram 6,4% em 2020 por conta da freada econômica durante a pandemia, o Brasil seguiu o caminho contrário. As emissões brasileiras cresceram 9,5%, devido principalmente à alta do desmatamento no ano passado, registrando seu maior montante de emissões desde 2006. Assim, o Brasil se coloca em desvantagem no Acordo de Paris, às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa no domingo em Glasgow, na Escócia. Com o aumento da emissão e a queda de 4,1% no PIB, o Brasil ficou ainda mais pobre e poluiu mais, de acordo com uma estimativa divulgada pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, que todo ano calcula quanto o Brasil gerou de poluição climática. As emissões nacionais brutas chegaram a 2.160 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente em 2020, contra 1.970 milhões em 2019. O que puxou a curva das emissões para cima e tornou o Brasil uma das únicas grandes economias a aumentar suas emissões no ano em que o planeta parou foi a mudança de uso da terra. Caso a floresta brasileira fosse um país, seria o 9º maior emissor do mundo, à frente da Alemanha. Somando o cerrado,
113 milhões de toneladas de gás carbônico à conta. Os dois biomas emitem mais que o Irã e seriam o 8º emissor mundial. Com a alta no preço dos combustíveis nas últimas semanas, as atenções se voltaram para os carros elétricos. Muitos países estabeleceram metas ambiciosas para não depender mais dos combustíveis fósseis. A transição completa aqui no Brasil deve demorar. Mas vamos conhecer agora os prós e contras de ter um carro elétrico aqui no país, mais precisamente na cidade de São Paulo. Não bastassem todos os aumentos registrados este ano, o mercado agora prevê risco de desabastecimento de combustíveis e, com isso, preços ainda mais elevados. Isso porque a Petrobras informou há poucos dias que não conseguirá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Como que a gente faz? Todo dia está tendo um aumento? A gente não tá de mão atada, né? O Tiago não tem mais essa preocupação. Ele comprou um carro elétrico há 2 anos e de lá para cá só precisa recarregar a bateria do veículo. Muito mais que uma alternativa aos combustíveis fósseis, os carros elétricos fazem parte da estratégia para a redução de emissão de carbono na atmosfera. Algumas marcas já pensam em parar de produzir os automóveis a combustão. Isso porque alguns países já têm data marcada para a proibição da venda desses modelos. Estados Unidos e Japão pretendem proibir automóveis movidos a motores térmicos em 2035. No Reino Unido, o prazo é 2030. E na Noruega, a previsão é mais ambiciosa, 2025. Isso porque, segundo dados do governo do país, no ano passado a venda de carros elétricos superou a de veículos a combustão. No Brasil, essa discussão ela continua caminhando. E outra coisa é o fim da possibilidade desses carros rodarem, mas esse mercado dos carros a combustão, que com certeza vai continuar existindo, ele vai conseguir aí suprir essa necessidade, pelo menos aí pelos próximos 20 anos. A transição completa por aqui pode até demorar, mas o Tiago se antecipou e explica por quê. Veio no momento que eu já estava cansado do uso do rodízio, né? Tinha que chegar no escritório sempre antes das 7 da manhã. É isso mesmo. Na cidade de São Paulo, os carros elétricos têm isenção do rodízio municipal de veículos. Mas essa, é claro, é só uma das vantagens de ter um desses modelos. O custo de manutenção dele é muito inferior, coisa assim de 1/6, comparado com a revisão de um carro normal. E o seguro, a maior parte das pessoas fica preocupada, se você considerar o valor do carro em si, do bem, ele não sai tão diferente assim de um carro a combustão. Mas a maior economia está mesmo em não depender mais dos combustíveis fósseis. Eu estou há 2 anos só fazendo carregamentos em locais públicos como shoppings, supermercados, inclusive postos de gasolina, onde a maior parte dos lugares hoje não tem a cobrança do carregamento. Até agora, o Tiago rodou cerca de 38 mil quilômetros sem gastar nada. Segundo o bancário, uma economia de R$20 mil. Mas tudo tem 2 lados, então vão aí as desvantagens. Ainda é um carro de maior valor agregado, ainda não existe um grande mercado, né, de carros de segunda vida. Outro problema está na infraestrutura de recarga. A gente iniciou o ano com um pouco mais de 350 pontos e vai terminar esse ano com mais de 1.000 pontos. Sem tantos pontos de recarga, fica difícil percorrer longas distâncias, porque 300 quilômetros é o que o carro roda com uma bateria cheia. E para carregar 100%, leva tempo. Os que carregam em 22 kW, eles vão fazer 100% do carregamento em 2 horas. Mas para o Tiago, isso não é problema. Para ele, o carro é só vantagens. Ele incentiva quem ainda não tem um. Mas é do governo que o motorista aguarda incentivo para a compra do carro elétrico. O eixo governamental e as políticas públicas devem seguir, né, aí os apontamentos, as necessidades da população, que é uma agenda, como a gente já falou aqui também, muito pró, né, a sustentabilidade, a eficiência energética.
Depois de uma grande restauração, o Ministério Palestino do Turismo apresentou um dos maiores mosaicos do mundo. A obra, descoberta em 1930, é composta por milhões de pequenas pedras que juntas formam uma imensa tela. Este é um dos maiores mosaicos do mundo. A peça foi descoberta na década de 1930 durante escavações nas ruínas do palácio do califa omíada Hisham ibn Abdelmalik em Jericó, próximo ao Mar Morto. مساحة قطعة الفسيفساء ما يقارب 835 إلى 36. O tamanho do painel de mosaicos é de aproximadamente 835 metros quadrados e contém mais de 5 milhões de peças e pequenas pedras. Possui um conjunto variado de cores naturais. Todos os componentes são pedras naturais vindas da Palestina. كافة مكوناتها من الحجارة الطبيعية الموجودة في فلسطين. O mosaico lembra um tapete de tecido e traz as figuras de um leão e uma gazela, símbolos que evocam a guerra e a paz. O local, que reúne obras avaliadas em 12 milhões de dólares, esteve fechado por 5 anos para os turistas. تقديرات الوزارة أنه سيكون يعني هناك ازدياد ملحوظ وكبير. O Ministério acredita que vai haver um aumento significativo do turismo para Jericó, principalmente para ver este painel. Ele tem grande importância, seja pelo significado arquitetônico, artístico ou histórico, ou mesmo por seu corpo harmonioso de mosaicos. O projeto de recuperação foi realizado em parceria com o Japão. Depois do intervalo, a gente fala dos estudos que indicaram que um antidepressivo pode reduzir as internações por Covid. Até já! Os juros do cartão de crédito atingiram o maior nível em 4 anos. O empréstimo no cheque especial também subiu bastante. Os juros do cartão de crédito rotativo aumentaram pelo terceiro mês seguido em setembro e saltaram para 339,5% ao ano. A taxa é a maior desde agosto de 2017. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. No caso dos parcelamentos no cartão de crédito, a taxa ficou em 168,7% ao ano. E tomar dinheiro emprestado no cheque especial também ficou mais caro em setembro. A taxa anual alcançou 128,6%, o que representa a segunda alta seguida, e é o maior patamar desde março do ano passado. Ao longo do ano, os juros do rotativo acumulam alta de 10,5 pontos percentuais, enquanto a entrada no cheque especial ficou 18,6 pontos percentuais mais cara. Já o pagamento parcelado do cartão de crédito saltou 19,8 pontos percentuais no mesmo período. Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram em setembro pelo terceiro mês seguido, mas houve queda no acumulado de 9 meses em relação a 2020. Foram registrados 494.413 pedidos de seguro-desemprego em setembro, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o terceiro mês seguido de crescimento do número de requerimentos, o que coincide com o fim do benefício de suspensão e redução de salários e jornada. Mas na comparação do acumulado do ano, houve uma queda de 15,58% em comparação com 2020. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 5.400.000 pedidos, enquanto nos 9 meses deste ano foram 4.600.000 requerimentos. O Ministério do Trabalho e Previdência afirma que, apesar do término do programa emergencial, ainda há mais de 2 milhões de empregos com garantia provisória de contrato. O bem que vigorou até agosto permitiu que empresas firmassem acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos de trabalho, a fim de ajudar empresas e funcionários no enfrentamento da crise econômica gerada pela pandemia. Foram beneficiados 10 milhões de trabalhadores no ano passado e 2,5 milhões neste ano. Moradores de algumas regiões do Mali, país africano, são testemunhas das mudanças climáticas. Um lago se transformou em dunas de areia. O lago Fagbini fica no norte do Mali, a 80 quilômetros de Timbuktu.
Na década de 70, após períodos cada vez mais desastrosos de seca, a grande bacia d'água começou a evaporar. Aos poucos, as dunas de areia substituíram as vastas extensões aquíferas e terras agrícolas irrigadas pelas enchentes do rio Níger. Toda essa área era cheia de água até que ela começou a baixar e as árvores começaram a crescer ao redor do lago. Aí as árvores começaram a desaparecer e as pessoas começaram a cultivar a terra. Durante a primeira rebelião, deslocados se estabeleceram aqui e destruíram a floresta. Aí as dunas se formaram. Hoje, os habitantes da região têm que se contentar com um período de chuvas de apenas 3 meses, de julho a setembro. No resto do ano, as temperaturas chegam aos 50 graus. Para os 6 municípios à beira do lago, as consequências foram catastróficas. A pesca é coisa do passado e a agricultura e a pecuária se tornaram inviáveis. Enquanto a areia segue devorando casas em algumas aldeias, moradores cortam as últimas árvores que restam. Eu sei que isso destrói o meio ambiente, mas o que vou comer? Meus filhos cresceram, fizeram o que todos os jovens fazem. Foram embora e nem deram notícias. Eu fiquei. Eles se espalharam por diferentes países. Em meio à crise ambiental, que especialistas afirmam ser causada pela mudança climática, um outro problema assola a região. Para os jovens que permanecem aqui, existe outro perigo: o recrutamento por grupos armados, já que há pouco trabalho e a escola em Bitangungou está fechada. Entre criadores e agricultores não há dia sem conflito. Como aqui é pequeno, todos querem explorar. É a razão das tensões. Depois de colher nossos produtos, nós os transportamos com muitos riscos. Até as mulheres que você vê atrás de mim estão expostas. O milho pode ser interceptado a qualquer momento. Desde que o lago secou, um gás inflamável passou a vazar do solo e que tornou a terra imprópria para a agricultura. Veja como a cor da terra mudou. Às vezes é vermelha, às vezes preta. Está vendo? O gás queimou toda a terra, as árvores, a terra mudou de cor. Mali é um dos países mais pobres do mundo e está na lista das 20 nações mais vulneráveis às mudanças climáticas. A Cúpula do Clima, COP26, que começa no domingo, pode ser uma oportunidade para debater e possibilitar novos acordos que mudem o destino de comunidades inteiras, como estas no Mali. Um ensaio clínico aponta que um medicamento antidepressivo pode reduzir as chances de internações em pacientes com Covid-19. Foi o que concluiu uma publicação que saiu na Lancet Global Health, vinculada à revista Lancet. Os fármacos reduziriam a necessidade de cuidados avançados da doença em uma população de alto risco. A fluvoxamina, um medicamento que já existe e é de baixo custo, é usado como antidepressivo e contra o transtorno obsessivo-compulsivo. O medicamento foi testado em uma dezena de hospitais brasileiros. O objetivo foi estimar se o remédio permite evitar a hospitalização de pacientes com Covid-19 que o recebem logo após a detecção do vírus. Estudos anteriores já apontavam efeitos interessantes da fluvoxamina contra a Covid-19, mas foram realizados com amostras pequenas e uma metodologia que oferecia conclusões incertas. A análise foi feita com 700 pacientes que receberam o fármaco e outro grupo tratado com placebos. O estudo mediu quantos pacientes em cada grupo acabaram hospitalizados após 28 dias ou tiveram que passar mais de 6 horas em um pronto-socorro. Especialistas observaram que 11% dos pacientes tratados com fluvoxamina apresentaram alguma melhora contra 16% do grupo do placebo. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!